Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas de teoria da literatura e hoje nós vamos trabalhar com o assunto romantismo, né? E vamos ver algumas características do romantismo. Lembrando que essa aula foi baseada no material da professora Diana Klinger, ok? Eu espero que seja assim a pronúncia do nome dela, se não for, me perdoa, professora. Bom, a palavra romantismo, além de significar um movimento literário e artístico, né, que tem ali um contexto sócio-histórico determinado, pode determinar também um comportamento afetivo. Tá? Quando a gente fala que alguém é romântico, pode ter uma noção ali de sensível ou sentimental, e aí é bem diferente do que se diria sobre uma obra literária ser romântica. Tá? Nenhum estilo de época. É uma entidade fechada e homogênea. Toda divisão histórica em períodos ou escalas é arbitrária e insuficiente, e embora necessária. Então, assim, mesmo que seja necessário a gente pontuar períodos históricos, uma divisão periódica ali da literatura, né, de tempos literários, dizer que só aquele período ali específico, que há um período específico, de uma maneira, insuficiente, é arbitrário. Isso a gente aprende nas nossas aulas de literatura brasileira, de como a gente tem visto, como os historiógrafos, né, têm se debruçado e têm feito essa análise, ok? Bom, o romantismo foi um momento chave no começo do que entendemos por literatura no sentido moderno, tá? E instituiu a liberdade de criação individual e a ruptura das hierarquias e separações dos gêneros clássicos. Tá? No romantismo, a poesia foi muito valorizada como expressão de uma individualidade e seus conflitos com o mundo. Tá? Vamos ver aqui, então, o surgimento do romantismo. Esse movimento ele nasce lá na Alemanha, né, no século XVIII e no XIX, no final do século XVIII e no início do século XIX, e ele começa a se expandir, então, para a Europa e para a América. Ele surge como uma reação contra o classicismo, tá, na arte, e contra o desencantamento do mundo, que seria o produto do pensamento ilustrado. Né? O classicismo, né, foi uma tendência estética que se expressou em todos os domínios da arte, que baseava ali na imitação de modelos da antiguidade grega, tá? Na antiguidade grega e romana. Aí valorizava assim, a harmonia das proporções do objeto artístico. Teve ali o seu auge no século XVIII e XIX, tá? Porém, já com essa questão do surgimento do romantismo, ele acaba decaindo, digamos assim, para que o romantismo possa, então, florescer. Vamos colocar desse ponto de vista. Já o pensamento ilustrado, ou ilustração, ele se desenvolve ali na Europa durante o século XVIII como uma forma de pensamento que buscava a verdade, tá? A partir da racionalidade e da experimentação, deixando de lado a fé. A gente precisa lembrar que durante esse período ali do classicismo, etc., antes do romantismo também, a gente tem outros movimentos literários, e que a religião ainda era ali um ponto auge, né? O foco dos escritos, digamos assim. E aqui começa-se a ser deixado de lado a fé. Eles colocam aqui, de uma certa forma, a fé fazendo um comparativo com a igreja em si. Tá? Não necessariamente a fé, a pessoa perdeu a fé em Deus, não. Ela começa a escrever não só sobre igreja, sobre coisas religiosas, é isso. Tá? A ideia era que a maior racionalidade levaria como consequência uma melhora na sociedade e um progresso cultural e econômico. Bom, o romantismo é também a expressão da sensibilidade de uma nova sociedade em que crescem os conflitos entre as classes e emergem novos sujeitos sociais. E a professora traz um exemplo do proletariado, que seria ali os operários que vão contra o capitalismo, tá? Que seria assim, os antagonistas do capitalismo. Tá? Os principais autores do romantismo alemão foram Novaes e os irmãos, deixa eu ler aqui, eu escrevi como se fala aqui, ó. Friedrich e August Wilhelm Schlegel, seria a forma de pronunciar isso aqui, tá? Friedrich e August Wilhelm Schlegel,
Tá? Esses primeiros românticos propuseram que a poesia encerraria elementos de uma filosofia, uma metodologia e uma religião. Então, eles trazem aqui a quebra daquele pensamento da relação entre filosofia, da poesia, né, que traria ali esses elementos da filosofia, da mitologia e da religião, que estariam muito relacionados ao sistema greco-romano. Tá? A poesia transcendental é uma mistura de filosofia e poesia. A poesia seria uma forma de transcendência, de união ou comunhão do indivíduo com uma totalidade maior, que é a humanidade, mas também a natureza. Bom, Novaes diz que o indivíduo vive no todo e o todo no indivíduo. E através da poesia surge a suprema simpatia e coatividade, a mais íntima comunhão de finito e infinito. Aqui a gente começa a ter uns pensamentos meio psicodélicos, mas ok, é muito abstrato, pelo menos para mim é muito abstrato, mas a gente consegue compreender porque a gente está na parte da poesia, né? Na literatura inglesa, o romantismo começa a ganhar corpo por volta da década de 1790, com a publicação do Lyrical Ballads, dos poetas ingleses William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge. No prefácio, a segunda edição de Lyrical Ballads, que se transformou no manifesto do romantismo inglês no campo da poesia, Wordsworth afirmava que o poeta considerava o homem e a natureza essencialmente adaptados um ao outro. Tá? E o espírito do homem, naturalmente, como o espelho das propriedades mais belas e atraentes da natureza. Descrevia a poesia como o transbordar espontâneo dos poderosos sentimentos. Então, essa é a ideia que o Wordsworth trazia para a gente em Lyrical Ballads. Tá? Na França, o terreno para o surgimento do romantismo já estava preparado pela Revolução Francesa, que foi um conflito social e político que teve início em 1789 e marcou o fim do absolutismo, né, do período ali do regime aristocrático e monárquico. Tá? As repercussões dessa revolução foram importantes no mundo todo, pois ali seria um marco fundamental na modernidade ao minar o sistema político baseado na monarquia hereditária e na aristocracia de sangue, né? Enfim, não vou comentar. Coincidindo com o início do capitalismo e a ascensão da burguesia. Vamos entender aqui o que seria a burguesia, né? A burguesia seria a classe dominante do sistema capitalista, formada por proprietários de bens ou capitais e que exercem profissões liberais, estando mais ou menos ligados às esferas dirigentes detentoras da economia. Essa seria ali a classe média, de colocar assim. Tá? Teria nela ressonância propícia e inevitável, pois a burguesia assenta-se no princípio da economia, na liberdade econômica, tá? No princípio de liberdade econômica. Além da queda da monarquia, a igreja perdeu o poder, separando-se do Estado, então a gente percebe esse movimento de novo, da queda da religião, né? Ademais, além disso, foram declarados os direitos do homem e do cidadão, né? Foram proclamados os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, que passaram a definir um dos princípios da Constituição da República, inclusive da nossa própria Constituição. Alguns desses princípios fazem parte, alguns não, todos eles fazem parte, né? No novo regime, a burguesia e até as massas tornaram-se forças políticas dominantes. A Revolução serviu de exemplo para outros países europeus e significou o triunfo do povo oprimido sobre a nobreza feudal e o Estado absolutista. Por todos esses motivos, a Revolução Francesa teve uma importante e uma fundamental importância na modernidade ocidental, de maneira que o romantismo é fruto de um momento histórico marcado pelo individualismo e o liberalismo. Então, perceba que lá na Europa, a gente tem esse movimento do romantismo sendo fruto de um momento histórico da queda ali de uma monarquia, da queda ali da igreja, um momento marcado pelo individualismo e o liberalismo. Tá? Na França revolucionária, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Chateaubriand e a Madame Stuart foram os nomes destacados do romantismo. Eu não sei se a pronúncia está certa desse nome, mas vou sustentar assim, tá? Se estiver errado, por favor, me perdoe. Em 1810,
a Madame diz o seguinte: os escritores que imitam os antigos submetem-se às mais severas regras do gosto, pois, não podendo consultar nem sua própria natureza, nem suas próprias impressões, foi preciso que se conformasse às leis de acordo com as quais as obras-primas dos antigos podem ser adaptadas ao nosso gosto. Ainda que todas as circunstâncias políticas e religiosas que deram origem a tais obras-primas estejam mudadas. Mas essas poesias, conforme ao antigo, por mais perfeitas que sejam, são raramente populares, porque não tem nos tempos atuais nada de nacional. Percebam que o movimento do romantismo é um movimento nacionalista, ok? Ela defendia ao mesmo tempo a inspiração individual, e a gente vai perceber isso também através de alguns estudos que Aristóteles fala, de poesia, etc., e o caráter nacional da poesia, criticando os autores franceses que seguiam a tradição clássica, que seguiam ali se baseando em textos de fora da sua nacionalidade. Percebe algum movimento parecido aqui no Brasil? Percebe aqui a crítica textual como é feita também aqui no Brasil? De dizer que, por exemplo, lá o barroco, de dizer que ali o quinhentismo não era bem uma literatura brasileira, porque não se tratava do nacional. Então, aqui a gente vê que é um movimento que não foi só aqui no Brasil. Tá? Existe uma relação intrínseca entre a abolição das hierarquias sociais e a rejeição da poética clássica, também baseada em relações hierárquicas fixas. De fato, na poética clássica relacionam-se certos temas nobres com certos gêneros e estilos. Lembremos que na tipologia de Aristóteles, o mais importante é a tragédia, seguido pela épica, já que ambos sustentam ideais heróicos e aristocráticos. Então, para Aristóteles, aqui, né, a tipologia de Aristóteles, o mais importante seria a tragédia e a épica por causa desses ideais heróicos e aristocráticos. Por isso, alguns críticos vão dizer que a poética clássica é uma poética de classe. Tá? Olha aqui, a poética clássica seria uma poética de classe. Esses valores continuarão intactos no classicismo, com a diferença que a poética de Aristóteles, que era basicamente descritiva, vai ser considerada como uma normativa, de maneira que os códigos clássicos vigentes desde a Renascença dispunham de gêneros épico, lírico e dramático e formas fixas: epopeia, soneto, ode, tragédia e comédia. A gente viu isso lá em Bases da Cultura Ocidental. Se você não lembra, acesse a playlist de BCO, ok? Bom, Aristóteles, ele diz o seguinte: ele limita ali ele se limita a examinar a poesia, tá? Definindo o seu propósito já no primeiro parágrafo do seu livro. Olha o que ele diz: falemos da natureza e espécies da poesia, do condão de cada uma, de como se hão de compor as fábulas para o bom êxito do poema. Depois do número e natureza das partes, e bem assim das demais matérias dessa pesquisa, começando como manda a natureza, pelas noções mais elementares. Então, Aristóteles, explicitando o objeto de suas considerações relativas à natureza da poesia, ele vai examinar as espécies de poesia, a capacidade de cada uma dessas espécies e como devem compor as fábulas, tá? Ou seja, a narrativa, para que se chegue a um resultado favorável. Quantas e quais partes compõem a espécie da poesia? A gente precisa lembrar aqui que naquele momento, né, muito antes disso, isso era feito, a gente tinha fórmulas, epítetos, etc. Então, basicamente, a gente segue esse mesmo padrão de repetição, tá? Versos com a mesma numeração, né? Tem um nome para isso que agora eu esqueci, mas tem a mesma numeração ali, etc., a mesma quantidade de sílabas. Então, tudo isso precisava o poeta ali saber, né? Bom, Aristóteles recusa a ótica pragmática de Platão e volta-se para a natureza da poesia, querendo entender o que a caracteriza, quais são os seus gêneros ou espécies, como se pode compor boas fábulas, independentemente de se mostrarem educativas ou não, né? E qual é a estrutura dessas obras construídas, segundo ele, de modo correto. Então, ele referendou a conceituação que já o pré-socrático Xenófanes
havia utilizado e Platão havia desenvolvido. Para ele, a poesia, traduzida por suas espécies como epopeia, tragédia, comédia, ditirambo e alguns gêneros próximos da música, como a arte flauteiro e a da cítara, é imitação. Lembra que Platão fala disso? Eu não sei se a gente viu isso ou se foi alguma outra aula que eu dei, mas Platão falava de mimeses, tá? Que seria uma cópia, seria uma mistura. Quando a gente estuda tradução, a gente vê isso também. Tá? Então, a definição que a poesia mimesis caracterizou a perspectiva com que os gregos do período clássico, entre o século V e IV a.C., viram a arte verbal acompanhada ou não da música. Então, seria isso aqui. Seria uma cópia, não vou dizer uma xerox, mas uma cópia, né? Uma imitação, tá? Seria ali uma imitação, uma reprodução, uma representação, beleza? Só que Aristóteles não pensava dessa maneira, tá? Ele diz que a poesia dependia de uma técnica, ok, cujas regras ele explicita em sua obra, né? Ele fala ali que ele tem que pensar, vamos ver aqui de novo, tem que pensar aqui para compor as fábulas, para saber o número e a natureza das partes, para poder saber qual é a matéria da poesia, etc. e tal, mas ele diz que a poesia deve ser inventiva e criativa. E isso era para que se pudesse surpreender o público. Então, ele traz aqui um detalhe, né, a mais. Ele fala que o poeta ele tem que ser criativo, ele tem que ter um pensamento único, vamos colocar assim, ok? Bom, desde os finais do século XVIII, uma nova escrita substituía esses códigos em nome da liberdade, criadora do sujeito e da mistura do alto com o baixo. A ideia matriz do romantismo evoca o lema do escritor francês Victor Hugo: nem regras, nem modelos. Tá? Então, a matriz do romantismo vai trazer ali essa regra. Essa regra não. Esse lema: nem regra, nem modelos. Tá? A disciplina coercitiva se contraporia o direito da liberdade individual. Então, eles começam a querer ter uma forma mais livre de escrita. Tá? E Chateaubriand vai dizer o seguinte: o gênio começa onde terminam as regras. Eu adoro essa frase. Eu adoro essa frase. O gênio começa onde terminam as regras. Isso é muito interessante. Então, o romantismo revoga as regras de composição clássica e, sobretudo, a lei de separação dos gêneros. Daí, o desenvolvimento do drama, que combina o tom trágico com o cômico, o sublime com o grotesco, e do romance que se desenvolve tendo como protagonista não mais um herói. Lembra, quando a gente pensa em época, a gente vai lembrar lá dos grandes heróis da Grécia e Roma e etc e tal, e aqui a gente não vai ter mais esses heróis assim, vão ser pessoas comuns, tá? Não são semideuses, são pessoas comuns, beleza? Os estilos clássicos exprimam-se como um decoro, né? Eles vinham como um decoro. Já os românticos, eles trazem uma certa profanação. Principalmente, por que eles usam esse termo profanação? Porque não vai se tratar mais de termos religiosos. Quando a gente estuda um pouco de tradução, a gente aprende que os textos que não são traduzidos de maneira literal, que são traduzidos mais pelo seu sentido, são textos profanos, ou seja, textos não religiosos. A gente pode fazer essa conjecturação aqui também, tá? E é o que se chama de iconoclastia, ou seja, algo que vai contra. Aqui embaixo no material tem uma nota de rodapé, e aí você pode ver o que significa o iconoclastia, tá? O poeta Lord Byron, ele traz ali um exemplo de iconoclastia no seu texto Satanismo, tá? Esse poeta, o Lord Byron, ele foi um dos inspiradores do nosso poeta Álvares de Azevedo. Então, a gente trouxe aqui, na verdade, a professora trouxe, eu botei aqui no nosso material, o texto, a tradução que o Castro Alves fez, né, desse texto de Lord Byron, e um texto de Álvares de Azevedo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se é de Álvares mesmo ou se é de Castro Alves. De Álvares de Azevedo. Eu vou ler só uma parte, tá, para a gente entender, beleza? Olha só o que fala aqui sobre o texto Satanismo. Uma taça feita de um crânio humano. A gente já começa a pensar ali, aquele crânio, uma taça feita de um crânio humano. Taça serve para quê? Para beber vinho, beber água, né? Então fala assim, ó, não recues. De mim não foi-se o espírito. Aqui já tem um erro para as nossas épocas, né?
teria que trazer esse pronome para cá, mas tudo bem. Não recues, de mim não se foi o espírito. Em mim verás, pobre caveira fria, único crânio que, ao invés dos vivos, só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu, na morte. Arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. Olha só, gente, está falando de um cadáver, está falando de uma pessoa morta aqui, tá? Então, aqui ele traz esse tom meio sombrio, né? Ó, é que este vaso onde o espírito brilhava, vá nos outros o espírito acender. Aí, quando um crânio já não tem mais cérebro, podeis de vinho o encher. E aqui a gente tem a representação, né, do título, uma taça feita de um crânio humano. Bizarro, né? Uma literatura que eu não gosto muito. E aqui traz a ideia de lembranças de morrer de Álvares de Azevedo, Álvares também que era meio sombrio, né? Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Passamento seria a morte. Tá? Teve um passamento, ele morreu. Tá? Então ele fala aqui que é para as pessoas não ficarem tristes pela morte dele. Tá? Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar as noites minhas. Quer dizer, ele sentia uma presença enquanto ele estava dormindo. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. De meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, e que não zombavam quando em noites de febre, endoidecido, minhas pálidas crenças duvidavam. E aqui ele está falando das pessoas que estavam perto dele, né? Enfim, aqui ele fala dessa maneira triste, né? E quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque abriu os ramos, deixai a lua pratear-me a lousa. Né? Ele fala aqui da morte, ele fala de morte. É interessante que o Álvares, ele morreu com 20 anos, né? Ele morreu ali, se não me engano, de tuberculose, né? Que seria o mal ali, um momento muito conturbado desse período, né? E esses poemas, eles exprimem o que se chamou de mal do século, que era esse sentimento melancólico, esse desencanto. Lembra que a gente viu esse desencanto, tá? Pela vida, pela situação, aquela coisa mais dramática, tá? Uma autocomiseração, uma autopiedade ali, morte, vou morrer, etc. e tal. Tá? Então, era também algo como um refúgio, uma fuga da realidade, algo meio conturbado. Eles viam a vida como algo ruim, então a morte seria mais suave. Tenso, mas era o que passava aqui. Tá? Como consequência da afirmação da liberdade individual e do inconformismo com a época, vai se produzir uma mudança radical. Tá? No lugar da universidade das regras da arte, o romantismo institui um senso de historicidade da arte. Tá? A concepção do belo será, consequentemente, de natureza individual e sentimental para o romantismo. Tá? Ao contrário da concepção clássica, que considera universal e ideal. A consciência historicista, unida à concepção da literatura como autoexpressão, perceba que é o poeta. Lembra das nossas aulas de base da cultura ocidental, que trazia ali que o poeta ele expressava o que ele sentia? Então, é a autoexpressão. Isso quebra definitivamente os módulos do discurso literário de inspiração clássica, porque o clássico via o quê? A beleza, o herói, etc. Né? O foco agora é a expressão do particular, por isso esse individualismo, tá? Algo que é irregular, eu penso de uma maneira, você pensa de outra maneira, isso era ali o pensamento romântico, por isso essa historicidade, tá? A ruptura do romantismo com a estética clássica foi fundamental para toda a arte e a literatura que vieram depois, sim. Por quê? Porque ela começa a quebrar esse paradigma de como deveria ser escrito um texto ali literário. Tá? Até o século XVIII, a prática das letras estava submetida às leis da gramática, da retórica e da poética, principalmente porque na literatura latina eles gostavam dessa coisa retórica, eles gostavam dessa coisa mais
embelezada, vamos colocar assim, tá? No romantismo, isso vai mudar radicalmente. A literatura vai ser concebida não mais como uma atividade útil, devidamente regulada, mas como uma criação subjetiva, uma expressão individual do complexo, formado pelas faculdades do sentimento, da percepção e da sensibilidade, ou seja, a forma, o modo como eu vejo a vida, a forma, o modo como eu enxergo a vida. Eu enxergo as pessoas, eu enxergo a natureza, eu enxergo, sei lá, alguém que vai virar um herói, é o jeito que eu vejo. Tá? Então, ali também seria um certo culto do ego, principalmente dessa parte poética, porque é o sentimento do poeta, né? Mas essa autoexaltação une-se ao senso de totalidade que pretende preencher o vazio religioso da modernidade, porque eles não tinham mais eles falavam de si, lembra que eles começam a ser mais, acho que é antropocêntricos que fala, se eu não me engano, se eu estiver errado, gente, nessa palavra, deixem aí no comentário, mas eu acho que é antropocêntricos, eles param de ser teocêntricos e passam a pensar em si, tá? Eles deixam de, não é que deixam de pensar em Deus, eles deixam de pensar na religião e passam a pensar em si, tá? Essa ausência ali da religião, essa ausência da vida que era baseada na religião, tá? Então, repudiando a racionalização extrema da vida, os românticos privilegiaram todas as formas de existência selvagem, a infância, o sonho, as paixões. Então, a gente nota como a valorização dos comportamentos excêntricos relacionam-se estreitamente com as mudanças que sofriam a situação do escritor. Tá? É o tempo de um declínio do mecenato, que seria ali uma certa forma de patrocínio. Tá? Agora, o autor escreve para um público anônimo, tá? Um público de grande imprensa. Ele não está escrevendo mais para a classe alta. Ele está escrevendo para todo mundo, quem quiser ler, ok? O romantismo, então, é percebido como evasivo, porque nessa reação à vida prosaica há sempre a nostalgia de uma idade de ouro, de um paraíso perdido. Aquele idealismo, tá? A alma romântica ela é saudosa, desvaloriza o mundo como ele é, em favor de uma realidade superior e transcendente. E por isso que muitos críticos fazem pontuam isso. Eles falam, olha, eles viam ali, eles embelezavam algumas coisas, mas não viam o que acontecia em volta. Não viam a escravidão, não viam ali a falta de alimentação, não viam a poluição, não viam nada. Eles estavam enxergando o índio, estavam enxergando o amor, estavam enxergando mas não viam o que acontecia em volta. Por isso, essa fuga da realidade, tá? Características principais do romantismo. A gente teria ali o subjetivismo e a liberdade, né? O subjetivismo, o artista, ele afirma a sua individualidade, seria a assinatura, né? Do artista, o extravasar da sua psique, vamos colocar assim, e a liberdade é quando o artista escolhe os seus procedimentos, escolhe o assunto que ele vai tratar, tá? E em decorrência disso, existem outras características, quase não sai. Existem outras características. O sentimentalismo, tá? Essa questão da intuição e da sensibilidade sobre a razão, esse predomínio desses sentimentos, tá? A evasão, a fuga da realidade, já expliquei isso mais acima. O sentimento da natureza, né? Ali a gente tem, por exemplo, que o clássico ele servia-se da natureza apenas como ornamento do cenário. Então a gente tem a beleza, né? A gente tem um pouco disso no parnasianismo também, no arcadismo também, perdão, eu ia falar parnasianismo, mas é no arcadismo também essa é a natureza, mas como um cenário, né? Ali. O romântico ele deixa se fascinar pela natureza, tá? Pela questão exótica, pelo belo. Tá? E tem também uma comunhão ali entre o estado de espírito do artista e os contornos da natureza. Tá? A gente tem um exemplo disso em Contrato Social, de Rousseau, que faz refluir o mito do bom selvagem, etc. É por isso que a gente tem também aqui no Brasil essa parte do indianismo, né? O bom selvagem, a gente vê ali o Iracema e etc. e tal. Né? A gente tem um interesse pelo passado,
essa questão, essa saudade, e são saudosistas, né? Eles têm uma lembrança, a vida agora é muito sofrida, etc. Né? A renovação dos gêneros literários, que o romantismo ele faz abolir ali as normas, né, da poética e da retórica clássica, né? A gente acaba criando um drama, uma fusão da comédia e da tragédia, e o romance como uma narrativa do homem comum, tá? A gente não tem mais um herói específico, é um homem comum. E o interesse pelo exótico, o noturno e o sobrenatural. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E deixa aí o seu like, deixa aí um comentário, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê na próxima aula. Um beijo, tchau!